A Associação das Famílias de Anjos do Estado de Alagoas, a AFEAL, que atua em defesa do cuidado e bem-estar de pessoas com microcefalia e alterações neurológicas, realiza hoje uma mobilização para se manifestar contra a votação para tornar a lista de serviços oferecidos por planos de saúde como taxativo. Que coisa, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar ao vivo com o Leandro Santiago, que está inclusive em frente ao Tribunal de Contas de Alagoas. E o que a gente quer saber é o seguinte, Leandro, isso é uma luta nacional, inclusive, para que isso acabe caindo por terra, dando mais oportunidade, mais iniciativa e celeridade para essas pessoas que precisam, não é isso, Leandro? É você, bom dia. Oi, Wilson, mais uma vez bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha no Fique Alerta, exatamente isso. Talvez seja você aí que esteja em casa, saiba do que a gente está falando, da luta que é muitas vezes no plano de saúde. Vou explicar melhor, ó, atrás de mim está o pessoal aqui da Associação Famílias de Anjos de Alagoas, que está protestando na frente do Tribunal de Justiça exatamente contra essa possibilidade de acontecer de muitos procedimentos, muitas doenças passarem para uma categoria de taxativa, ou seja, as pessoas teriam que pagar a mais por alguns serviços. Em 10 estados do Brasil, Alagoas está entre eles, está acontecendo essa mobilização em vários tribunais de justiça. Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, isso só para citar alguns. Isso porque estava na pauta do Superior Tribunal de Justiça hoje a votação exatamente para alguns procedimentos e algumas doenças serem retiradas daquele mínimo que o plano de saúde deve oferecer. Como disse o advogado Juliano Pessoa em um outro vivo que a gente fez no Fique Alerta, os planos de saúde eles têm um básico para ser oferecido. Se for aprovado esse taxativo que se fala, muitos desses procedimentos passariam a ter que pagar um pouquinho a mais, o plano não seria mais obrigado. E a grande reclamação de todo mundo que está aqui é o seguinte, o plano de saúde eu já faço das tripas coração para poder pagar esse mínimo do plano. Se aumentar um pouco mais, fica muito complicado, porque a associação ela cuida exatamente de pessoas com problemas de microcefalia, autismo, são procedimentos que têm que ser feitos a todo momento. E no caso, é toda hora. E o plano de saúde muitas vezes não facilita. Você quer ver um exemplo dessa luta? A gente vai chamar a entrevista agora da Alessandra, que é presidente da associação, que fala exatamente sobre esse drama. Vamos ouvir. As crianças de síndrome congênita, muitas famílias já tiram do salário mínimo, que é da criança do LOAS, para poder pagar um plano de saúde. Então, se essa taxativa do ROA ela for aprovada, o que é que acontece? Esses planos que essas famílias já estão pagando, praticamente não vai servir de nada, né? Porque nossas crianças precisam de um tratamento mais específico, de consultas e exames mais específicos. Temos crianças com distrofia muscular, né? Aí tem crianças com doenças raras, porque tudo isso vem uma conjuntura de patologias. Então, essas crianças, como é que elas vão ser atendidas pelo plano de saúde? Então, esse é o nosso medo que vem acontecer. Com o plano de saúde atualmente já está difícil. Exatamente, com o plano de saúde, pela falta do SUS, né, das políticas do SUS, que precisam ser mais efetivadas para essa população, as famílias fizeram um plano de saúde. Então, com o plano de saúde já está difícil. E sem ter acesso a outros tipos de terapias de alta complexidade, vai ficar muito pior. Tá aí o drama aí que contou a Alessandra, exatamente desse problema dos planos de saúde. Ruim com eles, pior ainda sem eles, para cuidar exatamente dessas crianças que principalmente têm problemas de microcefalia. Então é um cuidado constante no caso. Para você ter uma ideia melhor do que é esse drama, a gente pegou um caso prático. O caso prático aí no caso da dona Ana, cuja neta também precisa de cuidados. E muitos desses cuidados não são oferecidos pelo SUS. Então não tem aquela opção de, não tem pelo plano, vai para o SUS. Não tem. Escuta só o que a dona Ana fala. A gente aderiu ao plano de saúde porque assim, essas crianças com microcefalia são crianças que constantemente estão na emergência, precisam de várias cirurgias como a gastrotomia. O SUS ele oferece, mas ele só coloca a sonda. O bottom ele não coloca. E o que acontece? A sonda ela incomoda muito, ela fica pendurada, está sempre inflamando, corre risco de infeccionar. E por isso a gente optou, algumas mães que aderiram ao plano, a gente optou por conta até do bottom, entre cirurgias, exames,
exames que eles precisam muito e a gente tem muita dificuldade para conseguir no SUS. Mas com essa nova lei que estão querendo assinar aí, vai ficar bem difícil, porque assim, se você hoje dá entrada no exame, você leva praticamente 1 mês, 2 para conseguir cirurgias. Então, assim, às vezes você tem que dar entrada na Defensoria Pública para conseguir. Então, assim, se hoje nós temos a liberdade de correr atrás, de lutar pelos nossos direitos, do jeito que está, já é ruim. Imagine se esse plano for assinado, né, esse projeto, como é que vai ficar? Porque, assim, quem é que vai ser afetado diretamente? Somos nós, que temos pessoas especiais que necessitam, não eles. Eles fazem o projeto, assinam e tudo bem. Então, assim, desde o começo a gente tem um dilema, né, que é assim, nada sobre nós sem nós. Então, assim, por que não pedir a opinião das pessoas? Por que não buscar realmente quem tem necessidade? Então, assim, eu espero que eles tenham consciência, né, e que eles não venham assinar esse projeto para que nós, que realmente precisamos, não sejam afetados. Do ponto de vista financeiro, caso seja aprovado, como é que fica para a senhora? Fica bem complicado, porque assim, na verdade a Dayara não necessita de medicamento, porque assim, além de restringir sobre cirurgias, exames, também existe medicamento que são fornecidos pelos planos, então para mim fica muito ruim, porque assim, Dayara ela precisa praticamente 24 horas e vem em emergência, já fez várias cirurgias, precisa de exames que são assim, como ressonância, tomografia, são exames caros, então assim, vai ficar difícil, porque eu mesmo não tenho custo. Eu mesmo dei entrada agora no eletrocefalograma, já está com 3 meses, porque eles não querem liberar aonde eu quero, porque não adianta hoje eu fazer um exame e eu não tenho uma qualidade de imagem boa. Eles querem colocar em qualquer lugar, então assim, não é assim. Então assim, para que nós tenhamos nosso direito reconhecido, por isso que hoje estamos aqui para lutar, para que não seja assinado esse projeto, para que nossas famílias não sejam prejudicadas. Tá vendo o que a dona Ana falou? É essa situação, ó. Se essas doenças aí forem retiradas, no caso, o plano pode simplesmente falar, não faço porque não sou obrigado a fazer isso. A gente está aqui com o pessoal aqui atrás da gente, exatamente protestando. Um ponto importante, o STJ tirou da pauta de hoje esse julgamento, mas o pessoal decidiu, não só aqui, mas em todos os estados, manter essa mobilização, porque acredita, com medo de exatamente, de repente, voltar para a pauta e ser julgado no caso. Eu tenho mais um exemplo no caso, que é o da Mabelle. Mabelle aqui, farmacêutica, está aqui com a gente, é mãe também de uma menina com microcefalia. Mabelle, muito boa tarde, seja muito bem-vinda ao Fique Alerta. Você, como farmacêutica, também sabe dos problemas também, por exemplo, para remédio, não é qualquer um. É toda uma especificação. Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, gente. Não é qualquer um. Eu tenho um exemplo claro em casa, minha filha. A medicação de convulsão dela é ofertada pelo SUS, mas ela não se dá. Ela simplesmente não se dá, ela ainda continua tendo crise, ela ainda fica irritada. Então, eu sou obrigada a tirar do meu bolso e comprar o medicamento de referência. Não só ela, como outras pessoas também passam pela mesma situação e às vezes não é tão em conta quanto é uma medicação de uso contínuo. Tem medicamentos que custam R$300. Então, assim, um salário mínimo hoje está de 1.200. Um remédio de 300 já é um quarto do salário. Aí vem um plano de saúde que é para a gente ter uma segurança, que já não é barato, e a gente tira e aí eles tiram a nossa dignidade fazendo isso. Tirar de um orçamento que já está curto, né? Já está curto. A gente luta tanto por um pouquinho de dignidade, para que quando a gente precise do plano, o plano esteja junto na nossa luta, porque não é fácil e aí eles estão querendo tirar isso da gente. Então, para que a gente vai sofrer tanto, né, tirar de um orçamento que não tem, porque a gente, né, não tem um orçamento esbanjando, e se não vai ter, a gente não vai ter nem um mínimo, que é um tratamento melhor para o filho da gente. É exagero dizer que, por exemplo, se colocar nesse chamado rol taxativo, que é o que as empresas vão cobrar um pouco a mais, tira o chão de vocês? Tira porque o rol taxativo, ele tira o home care, que a gente tem 2 crianças que precisam do atendimento dentro de casa. A criança está sobrevivendo com a ajuda de aparelhos e o plano está lá cobrindo isso. Com o rol taxativo, ela vai tirar a vida daquela criança, porque o plano não vai ser obrigado a estar com ela dentro de casa, dando aquele suporte, então vai tirar todo o equipamento. A criança vai viver de quê? Morre, ela vai a óbito, então o rol taxativo mata.
mata a gente. Tá certo, Mabel, obrigado pelas informações. E olha, Wilson, que eu nem citei, por exemplo, cuidados com a alimentação, por exemplo, que essas crianças exigem. A gente só falou de remédio e procedimentos de saúde. Tem que ter alimentação, tem que ter cuidado, tem que ter um acompanhamento 24 horas por dia. Como eu falei agora, não está na pauta do STJ hoje, mas o pessoal veio para cá, mesmo assim, exatamente para continuar essa luta, exatamente poder pressionar o STJ para que isso não aconteça. Tem gente de vários cantos do estado de Alagoas exatamente pedindo isso. Para que isso, quase todos aqui são pacientes com microcefalia, que se ficar com o plano, pagar um pouco a mais, como é que fica? Eis a grande questão. Volto com você. Muito bem, Leandro. Uma das coisas que me deixa muito triste nesse país é que tudo é difícil para você garantir os seus direitos. Um plano de saúde hoje está realmente pela hora da morte. O preço é uma coisa absurda. E a grande maioria da população que não tem um salário digno como deveria ter no nosso país, um país que vive num momento também agora mais complicado ainda, economicamente falando, essas pessoas já estão no limite e que pagam esse plano de saúde no limite do que podem, coitados, para poder ter o atendimento aos seus filhos, principalmente os que foram acometidos com a microcefalia, vítimas, inclusive, do mosquitinho Aedes aegypti, que é um problema de saúde pública, em que o Brasil deveria, inclusive, subsidiar, né, o Ministério da Saúde, né, as secretárias de saúde, de uma forma geral, o governo, de uma forma geral, subsidiar para que essas pessoas tenham essa oportunidade de ter esse atendimento. Não é fácil, é muito complicado para eles. Qualquer coisa a mais desse rol taxativo, que é uma forma dos planos de saúde, não se isentarem de poderem cobrir esses custos desses exames, desse tratamento, que é muito complicado para quem está na última ponta para poder pagar o trabalhador de uma forma em geral. Enfim, vamos torcer que agora a sensibilidade, como bem disse o Leandro, foi retirado de pauta, isso é por conta dessa pressão. Então o Brasil inteiro hoje faz manifestações acorrentados em frente aos tribunais de justiça de todo o país, exatamente para poder pressionar o Supremo Tribunal de Justiça, que está analisando esses detalhes todos, para que os ministros analisem com todas essas informações que estão recebendo, para que não penalize ainda mais essas mamães e papais que estão nessa luta, para que seus filhos tenham aí a melhor forma possível e dignidade para sobreviver e tocar a vidinha para frente. É isso que a gente espera. Eu só espero que o Brasil não faça mais uma vez o seu papel de maltratar as pessoas, dando a ela a condição de que ela tem que desembolsar mais dinheiro, ou então traz para o SUS. Se você retira, se o plano de saúde que é privado quer cobrar isso, ótimo, então inclua no SUS para que o governo subsidie, para que essas pessoas não fiquem em vulnerabilidade. É isso que a gente espera e parabéns aí pela iniciativa, continue cobrando, lutando e a gente no final, se Deus quiser, teremos uma notícia boa pela sensibilidade do Supremo Tribunal de Justiça. Vamos continuar acompanhando de perto.